Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo desta terça-feira. Uma terça-feira, é claro, de muitas novidades no nosso Cruz Maltino, terça-feira de informações logo nesta parte da manhã sobre o que rolou ontem no Conselho Deliberativo, mais uma reunião para tratar dessa saída da 777 Partners do Vasco da Gama. Mas hoje, principalmente, o objetivo desta gestão de Pedrinho é investigar o processo da venda que ocorreu lá em 2022 durante a gestão Jorge Salgado. E é claro aqui, a gente vai trazer a vocês novidades sobre o que rolou nesta noite de segunda-feira dentro do Conselho Deliberativo, mas também falar sobre algumas outras informações, como por exemplo, movimentações no mercado da bola. Souza vem ou não vem para o Vasco da Gama? Informações também com relação à partida que estará acontecendo depois de amanhã contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. O volante e hoje, zagueiro chileno e capitão Gary Medel pode estar de volta ao time titular. Muita informação, muita notícia aqui agora vocês neste primeiro vídeo de terça-feira. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te avisar, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então se inscreva, ajude aí o nosso canal, ajude o crescimento do nosso trabalho, se inscrevendo, também deixando o seu like e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre a partida que estará acontecendo depois de amanhã, quinta-feira, no estádio Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras. Um jogo importante para o Vasco da Gama, um jogo válido pela 8ª rodada de Campeonato Brasileiro, que dependendo do resultado, poderá dar uma aliviada hoje ao clima do nosso Cruz Maltino e é claro, dependendo do resultado também, pode fazer com que Álvaro Pacheco, hoje técnico do Vasco da Gama, se sinta ainda mais pressionado no cargo de treinador do Gigante da Colina. Álvaro Pacheco vem preparando o time para esse jogo, todo dia, ocorre aí um treino no CT Moacir Barbosa, ontem foi dia, hoje também será dia e amanhã, quarta-feira, será o último dia de preparação para enfrentar essa equipe do Palmeiras. E pelo que a gente tem visto nos treinos do técnico Álvaro Pacheco, algumas mudanças devem acontecer para essa partida da próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. O treinador, durante as últimas sessões de treino, de fato, deu indício que vai manter o esquema com 3 zagueiros, assim como foi, contra a equipe do Flamengo. Contra o Flamengo, o Vasco entrou com uma trinca defensiva composta por Maicon, João Vitor e Léo. O Léo mais aberto, o João Vitor centralizado e o Maicon mais aberto para o lado direito. Como o João Vitor levou, o terceiro cartão, aliás, foi expulso, está suspenso para esse jogo de quinta-feira, então vai ter que haver uma mudança nesse sistema defensivo, mesmo com o Álvaro Pacheco mantendo essa trinca. E a mudança deve acontecer com a entrada de Medel. Medel deve ganhar a vaga ao time titular com a saída do zagueiro João Vitor. Então vai ser uma trinca defensiva formada por Medel, Léo e Maicon. Automaticamente com o retorno do Medel, o Medel também volta a ganhar a braçadeira de capitão. Álvaro Pacheco ainda não esclarece aos jogadores durante os treinos quem fará parte do time titular. Mas, no entanto, alguns atletas vêm sendo chamados aí para algumas conversas entre Álvaro Pacheco e os próprios jogadores. O que aconteceu com o Medel nestes últimos dias. Então o Medel foi chamado para essa conversa com o Álvaro e é claro, automaticamente diante disso tudo indica que o zagueiro chileno deve estar presente nessa partida da próxima quinta-feira. Contra o Flamengo foi exatamente a mesma coisa, O vascaíno não teve muito acesso a como o Álvaro Pacheco iria montar esse time. Teve acesso a partir do que foi visto nos treinos, mas a escalação não foi divulgada. Ele está conseguindo guardar as 7 chaves, qual é o time que vai entrar em campo durante as rodadas. Mas é importante olhar para a equipe e ver novamente o Medel.
foi um jogador que está fora há muito tempo já do Vasco. A última partida de Medel com a camisa do Vasco da Gama, para você ter noção, aconteceu lá no início de maio, que foi aquela goleada sofrida pelo Vasco da Gama. Aliás, final de abril, né? Foi uma goleada sofrida pelo Vasco da Gama para a equipe do Criciúma no último dia de Ramon Dias e Emiliano sob o comando da equipe do Vasco. Após aquele dia, Medel não atuou mais com a camisa do Gigante da Colina, então ele vai voltar a campo depois de quase um mês e meio depois de ter atuado pela última vez com a camisa do Vasco da Gama. Então, antes, homem de confiança de Ramon, hoje sem moral e sem espaço, e que vai voltar muito provavelmente a campo nessa próxima quinta-feira. Vai ser um jogo importante até para o futuro, né? Se Medel chegar na quinta, jogar muita bola, destruir, talvez o pensamento hoje que o Vasco tem de liberar o jogador nessa janela de transferências caia por terra e a permanência dele venha de fato a acontecer. Então, assim, é um jogo importante, é um jogo legal para o zagueiro chileno, que é claro, tem muita experiência, e ele voltando à equipe, muito provavelmente a braçadeira de capitão também voltará a ficar com ele. Hoje que temos como grande capitão da equipe o zagueiro Léo, e é claro, né, com o retorno de Medel, que é o capitão do Vasco, o Léo vai ter que entregar, passar para Medel a braçadeira de capitão. Porém, mudança importante, mudanças que devem acontecer, visando esse grande jogo e importante clássico do futebol brasileiro contra a equipe do Palmeiras nessa próxima quinta às 9h30 da noite. Algo que ontem também, se tratando desse nosso Vasco da Gama, que chamou muito a atenção, foi São Januário. Ontem o portal Trivela divulgou aí algumas imagens, né, do nosso gramado, que olha, tá coisa linda. De fato, São Januário hoje é uma referência com relação a gramado para o futebol brasileiro. São Januário que está muitos dias sem jogos, né? A última partida do Vasco da Gama em São Januário aconteceu lá no dia 21 de maio, então são mais de... hoje, né, que estamos aí no dia 11 de junho, já são quase 20 dias sem partidas, e o Vasco só voltará a atuar em São Januário no próximo dia 16. Então o Vasco ficará quase um mês sem jogos dentro da sua casa. O Vasco utilizou exatamente esse período sem partidas para melhorar o seu gramado. Hoje ocorreu uma transição. São Januário passou por uma transição para o gramado de inverno. Sai do gramado verão e entra num gramado de inverno. Hoje, inclusive, né, está até aí com aqueles xadrezinhos, que é muito visto, inclusive, na Premier League, né? Hoje o Vasco tem um gramado de referência mundial, o que é de fato muito legal. Os responsáveis aí por essa grama é a empresa Greenleaf Gramados, que é uma empresa também referência aí ao redor do mundo com relação à preparação de grama para o mundo do futebol. Então o Vascão pelo menos sendo referência, né, em algo. A gente espera que nesse tapete que hoje está São Januário, o Vasco possa conseguir arrancar uma vitória do Cruzeiro nesse próximo domingo. Porém, prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, temos algumas informações importantes a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, trocar uma ideia com vocês sobre o que vai acontecer nesses próximos dias, né? Mas principalmente o que aconteceu ontem, que é uma etapa importante. Ontem se reuniu o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Membros do Conselho Deliberativo que vinham pressionando Pedrinho para a criação de um conselho para investigar, né, a venda do Vasco da Gama para o grupo norte-americano 777 Partners. A ideia principal é fazer um levantamento sobre a assinatura do contrato, os valores pagos, comissões, assessorias, para onde foi a grana dos aportes que a gestão de Jorge Salgado recebeu, somados dão um valor de 310 milhões de reais. Então vai ser criada essa comissão, e ontem, né, os conselheiros se reuniram exatamente com esse objetivo: se unir para criar essa comissão, levantar nomes que serão os responsáveis por investigar. Essa reunião do Conselho Deliberativo ela não foi aberta. Informações aqui: o grande objetivo do Vasco da Gama era manter sigilo. Como se trata aí de assuntos estratégicos, o Vasco, como é claro, o clube de regatas, preferiu não abrir, não criar nenhuma live, não ter nenhuma transmissão. Então foi algo em off que aconteceu lá, vai ficar lá. É claro, vai ser passado através de informações com conselheiros para nós da imprensa, mas até o momento não temos nenhuma novidade a trazer. O certo é, foi-se ontem levantado como integrante do Conselho de Administração da SAF, que é algo diferente, José Luiz 30, ele é hoje o novo integrante do Conselho da SAF, que tem 7 membros. Antes, o Vasco tinha direito a apenas 2 membros na cadeira do Conselho, que era Paulo Salomão e Pedrinho. Porém, hoje, como houve essa mudança, né, o Vasco hoje é o dono da SAF, é realmente o sócio majoritário, vai haver mais pessoas da associação presente nesse Conselho de Administração, onde 5 eram da 777 e apenas 2 do CRVG. Hoje, com essa mudança, José Luiz 30 foi levantado como o novo integrante do Conselho de Administração
da SAF, José Luiz 30, que é um conselheiro antigo aí no Vasco da Gama, alguém que conhece muito o nosso clube e vai estar presente aí agora, nesse momento, o nosso Cruz Maltino. Importante falar também, né? José Luiz 30 é um membro da chapa Sempre Vasco, chapa aí que elegeu o Pedrinho, né? Onde Pedrinho conseguiu ser eleito como presidente do clube. E além disso, também ontem tivemos algumas informações importantes, como por exemplo sobre o aporte do mês de setembro. É uma grande dúvida da torcida do Vasco da Gama sobre essa questão do aporte. Qual é a dúvida, meu amigo torcedor? O Vasco teria que receber da 777 270 milhões de reais agora, no mês de setembro. Seria o maior aporte já feito pelo grupo norte-americano nesses 2 anos que a 777 tem de Vasco da Gama. Um aporte importante, né, claro, visando o futuro do clube, visando as contas do clube. O Vasco, como SAF, se preparou para esse aporte no valor de 270 milhões de reais e agora, com o Pedrinho à frente do futebol, esse aporte não estará acontecendo. Então é uma dúvida. Como o Vasco vai ficar com um rombo no valor de 270 milhões de reais e vai prosseguir com a sua vida financeira? O Vasco terá saúde financeira para sobreviver com 270 milhões de reais? A janela que vai acontecer agora, a partir do dia 10 de julho, vai ser boa com menos de 270 milhões de reais nos cofres? São perguntas feitas pela torcida do Vasco, que é super normal, perguntas como essa. E ontem o Pedrinho, durante aí, né, essa reunião do Conselho Deliberativo, isso é até um bastidor, que foi uma reunião que a gente acaba de trazer aqui a vocês, não divulgada, o Pedrinho falou sobre essa questão do aporte e revelou o seguinte, ó, abre aspas a vocês. Se o aporte de 270 milhões acontecesse em setembro, não seria usado na contratação de jogadores, porque a janela estaria encerrada. Seria usado para cobrir buraco. O orçamento financeiro reflete no planejamento esportivo. A contratação acontece com o enxugamento da folha e assertividade na escolha dos jogadores. No início do ano, os maiores investimentos aconteceram porque o Vasco vendeu ativos, ou seja, vendeu um jogador e contratou outro. E essa aspas do Pedrinho ela é muito importante porque ela de fato reflete qual será a postura do Vasco da Gama nessa janela de transferências e acima de tudo fala um pouquinho, né, sobre essa questão do aporte. E por que eu digo que são aspas importantes? Primeiro, que ele revela, e de fato foi o que aconteceu no ano passado. O aporte da 777 não influencia em nada a janela de transferência do Vasco da Gama. O aporte cai em setembro, a janela fecha em agosto. Não tem como o Vasco utilizar o dinheiro de setembro, desse aporte, 2 meses antes. Então, realmente, é confirmado, o valor do aporte não influenciaria em nada na janela de transferências. E a questão é, a janela é feita a partir do enxugamento de folha e também no planejamento esportivo, porque as janelas do início do ano são sempre melhores do que as janelas do final do ano, por questão das vendas. O Vasco no ano retrasado, ou aliás, o Vasco no ano passado, vendeu o Andrei. Com o dinheiro da venda do Andrei, o Vasco conseguiu fazer alguns investimentos na janela, porque o Vasco esse ano conseguiu também fazer investimentos, Esforça, Galdamés, que o Vasco pagou, Rojas e alguns outros atletas, como o próprio Watson, através da venda. O Vasco vendeu o Gabriel Peck, o Vasco vendeu o Marlon Gomes, e é claro, com o dinheiro dessas vendas, o Vasco conseguiu ter grana, ter bala na agulha, né, para fazer compras e ter uma janela mais cheia. É exatamente como o próprio Pedrinho disse. O orçamento, o aporte, não cai no orçamento para a janela. O aporte é para cobrir buraco, para pagar dívidas, para pagar salários. Nada a ver com janela de transferência. A janela ela é feita através do enxugamento de folha e assertividade na escolha dos jogadores. E essa outra aspas, ela é importante para a gente entender qual será a postura do Vasco exatamente nessa janela de transferências. É enxugar a sua folha salarial e acertar nas escolhas dos jogadores. Então vai haver um enxugamento da folha. O Vasco vai liberar jogadores. O Vasco não vai permanecer com esse elenco que hoje tem para esse segundo semestre, né, de 2024. Muito provavelmente, atletas como o próprio Gary Medel, que tem um salário de quase R$1 milhão, eu acho difícil que permaneça, tá? Eu acho que ele não vai ficar, a menos que ele jogue muito aí nesses próximos dias, nas próximas rodadas, e seja inviável a sua saída. Mas atletas como Medel, como David, como Praxedes, devem sim estar de saída do Vasco da Gama. Rossi, Maicon, dificilmente eles irão permanecer, porque qual é a ideia? Revitalizar o elenco, mudar o elenco. Liberar jogadores, enxugar a folha salarial e com o dinheiro que antes investido neles, investir em outros atletas. Essa deve ser exatamente a postura do Vasco nessa próxima janela de transferências. Quem disse isso foi o próprio Pedrinho nessas aspas que a gente trouxe a vocês. Porém é importante, não se preocupe, o aporte de setembro não influencia na postura do Vasco na janela de transferências. Não influenciaria se o Vasco fosse da 777, assim como também não vai influenciar com o Vasco sendo da associação. E foi o que o próprio Pedrinho disse, assertividade nos jogadores.
E há uma grande dúvida hoje na mesa do Vasco, que é a situação do Souza. O Souza hoje é uma dúvida para o Vasco da Gama. O Souza é um atleta que quer muito vestir a camisa do Vasco. Nos últimos dias, né, a gente teve informação através do jornalista Leonardo Baran que o Souza está negociando a rescisão com o Başakşehir da Turquia. Os últimos detalhes para que de fato o Souza não vista a camisa desse clube turco na próxima temporada. É um atleta que tem um carinho muito especial pelo Vasco da Gama. Um jogador que nessa última temporada com a camisa do clube turco atuou durante 3 partidas. Teve 469 minutos em campo. Não jogou 90 minutos de fato em nenhum jogo. Nenhum gol marcado e uma assistência dada. A média do Souza nesse último campeonato turco nas partidas que jogou durante 90 minutos, ou seja, um jogo completo, a média de 2 desarmes e meio por jogo, uma interceptação em média por partida, 2 duelos aéreos ganhos por jogo e 5,5 duelos vencidos também por partida. São números que colocam o Souza como um dos assim, top 30 volantes do campeonato turco. São números que, claro, não colocam o Souza num patamar de grande jogador, mas também não colocam o Souza como um patamar de jogador esquecido. São números ok por um atleta que entrou no meio da temporada turca e conseguiu ganhar o seu espaço ali até aonde deu. Souza hoje está no Rio de Janeiro com a sua família. Souza hoje quer voltar para o Rio de Janeiro, quer jogar no Vasco da Gama, quer encerrar a sua carreira no Vasco. Esse é o desejo da carreira do atleta que tem 35 anos de idade, ao meu ver até jovem. A gente vê um Hulk aí que hoje desempenha no futebol brasileiro. Eu vou fazer questão de trazer aqui a vocês a idade do Hulk, com exatamente 37 anos de idade, gente. A gente vê um Felipe Melo, eu também faço questão de trazer a idade do Felipe Melo a vocês, sendo titular do Fluminense, atual campeão da Libertadores, com 40 anos de idade, vai fazer 41 agora, dia 26 de junho. A gente vê um Fábio, eu vou fazer também questão de trazer a vocês, goleiro do Fluminense, que agarra com 43 anos. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque a idade é realmente algo que no futebol pesa. Mas se o jogador tiver afim, se o jogador se preparar fisicamente, ele vai render. 35 anos de idade hoje não é absolutamente nada demais. Não tá velho por ter 35 anos. E o Souza já completou esses 35. Então assim, ao meu ver é uma pessoa nova, 35 anos de idade, que tem os seus problemas físicos, mas que se entrar num bom ritmo, ele pode render. E acho que é melhor do que muitos jogadores hoje, infelizmente, do nosso meio campo do Vasco. E foi como o Pedrinho disse ontem, no Conselho Deliberativo, na reunião que aconteceu. É assertividade no mercado e enxugamento da folha. Tenho certeza que se trocar uma ideia com o Souza não vem querendo receber muito. Vem querendo receber o básico. Só um valor significante. Valor ali, não significante, né? Porque essa palavra nem existe. Mas valor considerável, só para ele entrar em campo. Tá com muita vontade, é amigo do Coutinho, quer jogar junto com o Coutinho, já conhece hoje o CT Moacir Barbosa, tá aparecendo aí na imagem a vocês o vídeo do Souza, no final do ano passado, treinando no CT Moacir Barbosa, ele que já tinha um acordo com o diretor executivo Paulo Brax para treinar no Vasco da Gama, né, para jogar no Vasco, assinar contrato, mas que infelizmente com a saída do Paulo Brax ele acabou não fechando. Então assim, já conhece o CT, já conhece os funcionários do Vasco da Gama, tá com muita vontade de voltar. Então, realmente, só depende do Vasco para que o Souza retorne ao Cruz Maltino. É assertividade no mercado. Acho que tendo o Souza dando sopa, pode ser muito melhor que muitos jogadores aí que hoje estão no mercado do futebol brasileiro. Enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo, né, desta terça-feira. Voltaremos aí já com mais um vídeo, Fala Gigante, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.